Graça e paz, igreja. Eu perguntei à pastora se pode, ela disse que pode. Eu gostaria que todas as intercessoras sentassem aqui na frente. É algo profético em nome de Jesus. Queridos, aquele que intercede é perseguido. Porque aquele que intercede, ele está em conexão com o Senhor. E hoje eu quero falar sobre quem é o intercessor. O que é ser? O que chamado é esse? Orar. Todos nós precisamos orar. Mas existem aqueles que foram chamados para serem intercessores. Eu fui anotando algumas coisas aqui que a pastora já falou. A pastora já entrou aqui também em Efésios. Eu vou falar de novo. Eu mostrei até para o pastor. Porque o Senhor, quando estamos no mesmo Espírito, o Senhor se manifesta e Ele confirma a palavra dEle. Primeira coisa que eu anotei, que ser intercessor, a primeira coisa é se colocar no lugar do outro. Será que nós, quando vamos orar por alguém, a gente está se colocando no lugar do outro? É difícil experimentar isso, queridos. Quando domingo eu saí daqui, que a gente terminou o culto, eu estou voltando para casa, e naquele momento eu estou passando ali, eu não sei como é o nome do viaduto não, que é o viaduto que separa Lauro de Salvador, a gente tem ali a estação do metrô. Quando eu estou passando por ali, subindo aquele viaduto, um engarrafamento, tinha um homem caído no chão, mas o homem caído no chão, ele teve um acidente de moto, e naquele momento eu não consegui explicar, eu não consigo explicar o que eu senti. Meu coração, ele chorou, e naquele momento eu larguei um lamento de dor, dizendo: Senhor, cuida dessa vida, se não lhe conhece, que passe a te conhecer e veja o livramento que esse homem recebeu. E naquele momento meu coração doeu. Não é sempre que a gente sente isso. De forma mecânica. Então a gente precisa experimentar sentir a dor do outro. A gente não vai sentir na sua plenitude, mas a gente consegue perceber o que o outro está sentindo. E hoje a nossa sociedade, ela está mais preocupada com o que eu penso, com o que eu entendo, com o que eu acho que é certo, com o que eu acho que é errado, com o que eu deveria fazer, com o que eu não deveria fazer, se deveria o outro fazer assim, outro fazer assado, e não se preocupa em se colocar no lugar do outro. E o intercessor, ele se coloca no lugar do outro, na dor do outro, e quando ele abre a boca para orar, não é ele que está falando, mas é o Espírito que está ali ministrando as palavras que precisam ser ditas para alcançar o céu e movimentar o céu e a manifestação da glória de Deus acontecer. Abram suas Bíblias em Romanos 8, 26 e 27. Isso é para confirmar, queridos. Aqui está tudo marcadinho, peraí. Aí eu vou tirando para poder eu não me perder. Romanos 8, 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim, meus amores: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele segundo Deus, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Queridos, o intercessor, quando ele se projeta para Deus, quando ele se coloca na dispensação do Senhor, ele abre a boca e ele chora. Quantas vezes você já chorou? Intercedendo por alguém, intercedendo por uma causa, intercedendo pelos seus pastores, intercedendo por alguém da igreja. Eu vou trazer algo, pode sentar, meus irmãos. Eu vou trazer algo aqui interessante, porque o Senhor colocou no meu coração. A gente está fazendo uma campanha de oração pela vida de Kailane é minha nora. Pela vida de Kailane. E aí, poucas pessoas se manifestaram. Eu ainda coloquei assim, bem jovem: bote o seu amém.
Aí, não desmerecendo a condição de Blenda, porque Julinha ficou desesperada, quando ela colocou, pelo amor de Deus, orem pela vida de Blenda. Ninguém conhece Blenda, mas conheceu a situação de Blenda. Eu só vi um monte de gente dizendo amém, vamos orar, ainda dizendo palavras de consolação. Onde é que está a intercessão, o amor se colocar no lugar do outro? Será que eu vou escolher quem eu vou interceder? Às vezes a gente precisa interceder pelo nosso inimigo. E quando o Senhor pedir para você interceder pelo inimigo, faça. Sabe por quê? O Senhor, Ele tem propósito dentro dessa oração de revelar o que está oculto. O Senhor tem esse propósito. A gente só tem que estar na posição, e está dizendo aqui, ó, que o Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis. E se nós temos um Espírito, estamos ligados no Senhor, nós vamos ouvir a voz do Espírito e nós vamos saber o que falar ao Senhor. Não é o que o homem manda, mas é o que o Espírito derrama no seu coração intercessor. É o que o Espírito está trazendo na sua mente, dizendo assim, não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas está vindo no meu coração e eu vou dizer. Intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro, sente a dor do outro, mas acima de tudo se coloca na dispensação do Espírito Santo para poder falar como convém. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe pedir, que a gente não sabe orar como convém, então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Meninas, não é mecânico. E a gente não pode perder isso de vista, sabe? Não é mecânico simplesmente. E eu quero falar para que você possa fazer uma reedição da sua conduta como intercessor. Não é simplesmente você ficar aqui com a sua mãozinha cansada para que as pessoas vejam que você está com a mãozinha em pé para mostrar que está intercedendo. Não precisa, porque quem precisa saber que você está intercedendo é o Pai. Não é o homem. Mas se o Senhor disser assim, põe a mão, porque nesse momento eu preciso que você imponha a mão, obedece. Mas nós não podemos ser mecânicos. Nós precisamos ser espontâneos no Senhor. E muitas vezes, dentro da igreja, nós vamos sendo mortos com relação ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas o Senhor vai cobrar de nós. Não vai cobrar daquele outro que está falando, que está te desanimando, mas vai cobrar de mim, de você. Eu falei sobre chamado no domingo, para a gente não se distrair. Intercessão é um chamado, mulheres. E vocês são especiais, e vocês enfrentam batalhas quando vocês estão na posição de intercessoras. E não é brincadeira. E eu conversei com a irmã Conceição, conversei com a pastora, e quando eu pedi para os jovens orar pela jovem, junto comigo, cada um sabe quem está indo lá meia-noite, botar o seu joelhinho no chão e clamar ao Senhor pela vida da jovem. A gente não pode estar sozinho, a gente precisa de cobertura espiritual. Eu tive essa preocupação, mas vocês não precisavam saber. Só precisava dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou fazendo quando eu dei o meu amenzinho lá, eu estou lá orando pela vida de Kailane, meu Deus. E aí eu fui anotando outras coisas aqui. Jesus também, queridos, intercede por nós. Coisa linda. Romanos 8, fica aí no 8 mesmo. Agora vamos para o 34. Jesus também intercede por nós. Quem os condenará? Intercessoras, olha para cá. Quem é que vai condenar vocês? O homem? Quem é o homem para abrir a boca e dizer que vocês não são intercessoras, que vocês não estão fazendo do jeito que o homem quer? Vocês têm que fazer do jeito que Deus quer, porque vocês estão aqui para agradar o Senhor. A palavra de Deus diz assim, amadas: quem os condenará?
Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero dizer nessa noite que Jesus, Ele está intercedendo pela vida de vocês, quando se colocam na posição de intercessoras. E futuros intercessores também. Sabe por quê, queridos? Quando a gente se coloca nessa posição, a gente está brigando com o inferno. E quando a gente está brigando com o inferno, o diabo, ele quer se levantar. E se ele se levantar, a palavra diz, é para cair. Mas nós precisamos manter a nossa posição. Eu estava conversando com Josi e estava conversando, acho que foi com Su, que a gente precisa resgatar, invocar o poder de Deus para as nossas vidas, para a gente deixar de ficar sentado no banco da igreja, dizendo amém, glória a Deus, aleluia, e nada acontece e a vida fica dando para trás. A nossa intercessão tem que atrair o poder de Deus. E agora eu não estou trazendo só para as intercessoras da igreja, mas eu estou trazendo para a igreja como todo, porque vai ter momento que é você e Deus. Deus, eu não estou aguentando, Deus não está fácil, Deus, eu não estou suportando, e eu vou me derramar na tua presença, porque eu preciso de uma providência. Quando você coloca com seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua essência, Ele faz a leitura da sua dor, Ele faz a leitura da sua aflição, Ele presta atenção ao que você está sentindo, e Ele lhe socorre. Só tem um detalhe, não dê pressa para Deus não, tá? Não se dá pressa para Deus, porque hoje é tudo muito rápido no celular, você telefona, a comida chega rapidinho, mas Deus está dizendo, eu não sou feste milagre, eu trabalho com processos. Daniel orou quanto tempo? Tanto tempo orando que veio hoje e disse assim, meu filho, continua orando, porque a sua primeira oração chegou no céu. Agora você tem que continuar, porque a batalha lá é grande, mas a vitória é certa. Esse é o papel do verdadeiro intercessor. Amém? Além de Jesus interceder por nós, intercessor não é entregador de recado. Ora aí por mim, porque eu estou precisando, estou num problema assim e tal. Intercessor não é entregador de recado. Senhor, fulano pediu para orar por isso, por isso, por isso. Senhor, o Senhor é aquele que sonda o coração do homem. O Senhor sabe o que está acontecendo lá. O Senhor tem poder de visitar. Deus visitava Adão e Eva no final da tarde para bater um papo, para saber que não deu para os bichos naquele dia. Até quando eles pecaram, Deus apareceu. O Senhor sonda os nossos corações, Ele visita o pecado do homem. Então a gente tem autoridade de dizer, Senhor, vai lá e visita aquela alma sim, porque ela está necessitada, porque ela está sofrida, porque ela está abatida. Eu não posso ir, mas o Senhor pode. Queridos, nós precisamos puxar essa autoridade, porque vidas podem ser salvas no momento que a gente se posiciona entendendo o que é a palavra de Deus para você usar na sua intercessão. A intercessão, ela vem quando você usa a palavra de Deus para que o poder de Deus se manifeste, a glória de Deus desça, o milagre aconteça no tempo do Senhor e você vai se sentir honrado porque você participou desse processo e sua boca vai se encher de alegria e dizer assim, glorificado seja o nome do Senhor, que bom que eu participei dessa alegria. A gente não é entregador de recado, queridos. Nós nos colocamos na dor do outro. A gente talvez não consiga se colocar na essência. Quando o homem caiu lá de moto, que estava lá sofrido, quando eu passei no carro, me doeu o coração, mas como eu passei, eu não consegui ver o resto. Porque a gente fica curioso, quer saber, né? Você está respirando, você está batendo o olho, o coração está funcionando, será que morreu? Mas ele estava movimentando porque a perna estava enfaixada e estava todo mundo ao redor protegendo. Mas eu senti uma dor. Essa dor não é minha. Essa dor foi uma dor que o Senhor colocou no meu coração por causa daquele homem que talvez ali, naquele grupo, ninguém tivesse intercedendo pela vida dele, para ele ter livramentos maiores, porque eu não sei se vocês sabem. Vocês sabiam que dentro do osso tem gordura? Pensa aí no mocotó, não tem uma gordurinha lá dentro? Você sabia que quando uma pessoa tem um acidente de moto e quebra um osso, ela pode ter um quadro de embolia gordurosa? A gordura sai do osso, entra no sangue, entope, ele tem um infarto.
Então, todas as vezes que o indivíduo ele tem um acidente de moto e que ele tem fratura, ele tem que ficar em observação para saber se ele não vai ter nenhuma embolia no pulmão, no coração, a gordura entope, o sangue não passa. E naquele momento eu não pensei nisso, mas veio algo no meu coração acerca daquele homem, de uma dor, que talvez ali o povo estava preocupado com o osso quebrado, com o sangue lastrando lá no chão, a perna dele já estava enfaixada quando eu olhei. Mas o que me veio no meu coração foi: Senhor, obrigado pelo livramento, porque eu vi que o homem está vivo, mas eu não sei se ele conhece Jesus, meu Pai. Que nesse momento ele possa experimentar o livramento do Senhor, sentir que houve livramento e saiba quem é o Senhor ali naquela hora e ele possa confessar Jesus. A gente não precisa aparecer. Intercessor não precisa aparecer. Intercessor é aquele que quando Deus chama, ele diz assim: minha filha, meu mistério contigo é esse aqui. Eu tenho os meus mistérios com Deus. Quem não tem, começa a experimentar, que vocês vão ver uma coisa gostosa. Mas aí, às vezes, a gente experimenta naquele dia e depois não experimenta de novo. Mas lá em Efésios a gente vai entender porque não pode ser só um pouquinho. Não é mecânico. A nossa oração não pode ser mecânica. Ela pode se repetir? Pode. Daqui a pouco a gente vai entender porque ela pode se repetir. Mas ela não pode ser mecânica, queridos, porque ela tem que vir do coração. Ela tem que vir com o sentimento movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o intercessor, ele não tem oração mecânica. Ele tem a manifestação do poder de Deus através da palavra. Não sabe o que dizer? Ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, quando a gente teme ao Senhor, o Senhor acampa anjos ao redor. Essa pessoa que está sofrendo aí, ela teme ao Senhor. Então, que se cumpra a tua palavra, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dessa pessoa para que ela receba os livramentos. Mas nós precisamos nos apropriar da leitura para então nós projetarmos em fala a oração que o Senhor quer que a gente faça. Todas as vezes que eu estou fazendo a live, eu sempre começo a oração com salmo. E eu gosto muito de salmo de adoração, porque eu quero para aquele momento atrair a presença do Senhor, para que aquela palavra que eu vou ministrar para pessoas que talvez nem sejam crentes, elas possam ser tocadas. Não sabe orar, não sabe falar, vai orar o Salmo 91. Vai orar o Salmo 91. Salmo 91, eu penso também que além de livramento, é salmo de libertação. E quando você for orar o Salmo 91, e aí fica a dica para todo mundo, faz assim, ó. Espera aí, deixa eu pegar ele aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. É forte. Glória a Deus, aleluia. Deus de glória, aleluia. Primeira pessoa, eu, que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas você vai orar por alguém? João, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele ficará à sombra do Onipotente e descansará. Mas eu vou continuar até o fim falando do eu. Porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei segura. Porque a sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel é proteção. Eu não temerei, isso aqui é mistério meu com o Senhor, mas eu vou acrescentar para a igreja. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia diante do que eu ouvi ou estou ouvindo ao meu respeito. E também não temerei peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia diante do que eu vi e estou vendo acerca de mim. Sabe por quê? Deus me disse que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingida. Somente com os meus olhos eu vou olhar e vou ver a recompensa dos ímpios. Está escrito, ore assim, para que a recompensa dos ímpios venha e o inimigo te deixe em paz. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação.
Nenhum mal me sucederá, porque está escrito, e praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. E os anjos do Senhor, eles vão me sustentar nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra alguma. Nem pedra de tropeço eu quero ser para mim mesma, Senhor. O Senhor vai me dar autoridade para pisar o leão e a áspide e calcar aos pés. Calcar o pé, pegar o calcanhar e empurrar mesmo no chão para poder esmagar o resto. Pisar o leão e a áspide e calcar aos pés o filho do leão e a serpente. Isso tudo é batalha espiritual. Você com o Senhor. No momento que você abre a boca, você está entrando em guerra. Pois tão verdadeiramente que eu amo meu Deus, Ele me livrará, me colocará no alto retiro, porque eu conheço o nome dEle, conheço o poder do nome de Jesus. Eu invocarei o nome do Senhor, Ele vai me responder. Ele vai estar comigo nas minhas angústias, vai me livrar e o nome dele será glorificado. E a coisa mais linda do Senhor, na minha relação com o Senhor, é que ele vai me dar abundância de dias e ele vai me mostrar a salvação dele para a minha vida e para os meus. Queridos, o Salmo 91, quando você coloca ele, você ora ele na primeira pessoa, você está recebendo revestimento, você está recebendo livramento e você também está sendo liberto das opressões mentais que você recebe. Louvado seja Deus. Isso não estava no script, mas vamos lá. Antes de orar, se deixe examinar pelo Espírito Santo, não pela examinação do homem. Amém? Quando a gente vem para a ceia, não diz assim que o homem se examine a si mesmo? Mas quando você for se posicionar para orar, primeiro se examine. Você está em condição de orar? Está em condição de orar pelo outro? Não está em condição? Comece orando por você, se fortaleça e entre para a batalha. Nenhum soldado, querido, vai para a guerra de qualquer jeito. Nenhum soldado vai sem as suas armaduras efesianas. Nenhum soldado vai sem as estratégias do Senhor movidos pelo Espírito Santo. Se você não está preparado, diga assim: Senhor, hoje eu não tenho condição. E eu vou trazer aqui um conselho para as minhas intercessoras. Você não está num dia bom. Você está chateado, está chateada, se aborreceu. Não tem condição, mas hoje eu estou na escala. Você tem liberdade de abrir o seu coração para os seus pastores. Eles têm autoridade para orar pela sua vida. Quando eu fazia parte do grupo de louvor lá na outra igreja, quando eu não estava bem, eu ia conversar com o meu líder. Eu digo, hoje não dá. Hoje eu estou chorosa, eu estou chateada. O meu louvor, a minha adoração, ela não vai subir ao altar. Eu vou estar em pecado. Mas eu estou na escala. Então eu vou só porque eu estou na escala, mas eu não estou bem. O Senhor não quer que você venha só porque você está na escala. Ele quer que você venha porque você vai adorá-lo em oração. Amém? Guarde isso no seu coração. Então eu coloquei aqui, antes de adorar, se deixe examinar pelo Espírito Santo, mas não se deixe examinar pelo homem, não. O homem ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Mas o que vocês precisam saber, quem sou eu como intercessor na casa, como intercessora na casa do Senhor, quem sou eu diante de Deus? Quando Deus coloca as palavras para eu orar, é daquele jeito que Deus quer. Entende, queridos, queridas e futuros queridos intercessores que eu estou profetizando em nome de Jesus? O Senhor... Bem-aventuradas as intercessoras, porque tem uma conexão mais íntima com o Senhor. Bem-aventurados aquele que ora em espírito, porque tem uma conexão mais íntima com o Senhor. Mas misericórdia para aquele que entrega para o intercessor o seu problema, bota lá na caixinha e deixa na responsabilidade do outro. Misericórdia. Porque o Senhor tem momentos que Ele quer que seja você e Ele. A igreja ora? Sim, a igreja ora. Ora por todo mundo, ora. Milagres acontecem. Mas tem o seu momento do seu particular. Então não transfira a responsabilidade para as intercessoras ou para a caixinha ali. Mas saiba que vai ter o seu momento de você se colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não estou suportando mais. Deus, é muita dor, meu Deus. É muito abafo no meu coração. É muita pressão na minha mente. É muita agonia na minha mente. São muitas vozes que eu vou ouvindo, Senhor. Eu quero me libertar de tudo isso. Eu sei que a igreja ora por mim, mas eu preciso, meu Deus, que o Senhor fale comigo de forma branda, suave. Assim como o Senhor falou com o profeta que estava escondido dentro da caverna.
E o Senhor vem, carrega você no colo, e você vai dizer assim: que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento, mas só experimenta quem se derrama na presença do Senhor. Amém? Para a gente orar, a gente precisa se preparar. Eu não vou ler de novo não, mas Efésios 6 traz todas as armaduras, capacete da salvação. Para que serve o capacete? Cobrir cabeça. A minha mente é a mente de Cristo. Eu vou me preparar para a oração. Eu não quero que as coisas de fora, os problemas, as perturbações, elas venham atrapalhar o meu momento de oração, o meu momento de intercessão, estando na escala, não estando na escala. Será que no dia que só fulano, beltrano e ciclano estiver na escala, os outros não vão estar intercedendo? É o seu chamado. Em oração e súplica, sentado na cadeira, faça a sua oração. Bota o capacete da salvação. Bota o cinturão da verdade. Fala com o Senhor de forma verdadeira. Porque o Senhor, Ele sonda, Ele visita a sua alma, visita o seu pecado, sabe quem é você. Cinturão da verdade. Fala em verdade com o Senhor. Bota a couraça da justiça. Seja justo diante de Deus, como você está colocando as situações. Porque às vezes a gente coloca a situação assim: fulano que foi ruim comigo, fulano que falou mal de mim. Mas eu estava conversando com quem? Foi com o Mari. A gente tem que se colocar... Não foi com o Mari? Não, foi com o Sul. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas o outro é uma pessoa difícil. Não dá para poder conviver com aquela pessoa, não. Vou abrir um parêntese aqui para contar uma coisa para vocês. Há 15 dias atrás, na sala de aula, chegou um aluno que queria... Eu cheguei a comentar com vocês que ele queria me testar. Alguém ouviu essa história? Rapaz, ele apareceu ontem. Eu estava bem. Daqui a pouco, quando ele apareceu, eu comecei a ficar nervosa. Eu digo, como é que eu vou me virar com esse menino agora? Não perdi a linha. Aí eu fiz assim: esse ar-condicionado está tão frio. Eu estou com frio, mentira, eu estava me tremendo mesmo, viu? Mas eu não vou dar ousadia ao diabo. Eu disse assim: Senhor, me dá autoridade, porque na hora certa esse menino vai ser... Ele vai saber onde é o lugar dele. Aí eu estava lá dando aula sobre uma técnica lá de laboratório. E aí ele começou: isso assim, assim... Isso assim, assim. Eu fiz assim: você já fez esse tipo de teste? Ele não. Então aguarde que no laboratório eu vou lhe explicar. Nesse momento apenas preste atenção. Ele calou. Ele já sentiu que ele está sendo podado, porque ele vai no celular, pesca as coisas estranhas, psicodélicas, que eu digo assim, para me testar, para testar o meu conhecimento. Só que ele se dá mal, porque quem está em mim é maior do que quem está nele. Entende? É nessa hora que a gente tem que ser crente de verdade. Aí, no final, eu fui dar a notícia de que eu ia diminuir a atividade, ia diminuir a quantidade de material do relatório, e o que o relatório é em grupo. Aí ele engoliu seco e veio conversar comigo. Queridos, o que é que eu aprendo aqui? Tudo tem a sua hora. Tudo que está oculto vai ser revelado. Eu coloquei a vida desse menino em oração. Eu digo: Senhor, eu não quero que ele desista da matéria, porque só quem dá sou eu. Eu quero que ele passe e siga. Então, Senhor, mas que ele fique igual um leãozinho, caladinho. Fecha a boca do leão e deixa ele prestando atenção. Faça a prova dele e siga o caminho dele. Eu apresentei, eu não desejei mal a esse menino, não. Mas eu vou confessar aqui que eu fiquei assim... Fiquei. Aí lá vem ele: professora, manso, eu nunca vi tanta mansidão na minha vida. Olha, quando uma pessoa, isso eu vou ensinar para vocês, ela é muito atrevida, ela é muito falante, ela é muito nariz em pé, é porque ela quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção porque ele sente essa necessidade. Eu não sei o que foi que ele viveu lá no passado, ele queria chamar atenção porque ele precisava ser aceito. E eu entendi porque Deus foi ministrando isso no meu coração. Eu respeitei, mas ele não pode tumultuar. Quando tumultuar, a gente tem que parar. Aí, lá vem ele. Sentou na cadeira. Vocês vão rir, porque alguns de vocês já fizeram isso. O negócio está pegando, vai perder a matéria. Ô, professora, ajoelha, o professor está sentado aí. Professora, tipo assim, me dá um 0,5? Ô, professora, meio ponto, né? Aí eu pego, aí, sabe o que é que eu faço, Romário? Eu desenho um ponto no quadro e risco e tomo aí a metade do ponto. Apaga a metade, só pega a metade do ponto. Aí ele veio conversar comigo. Manso, todo homem, quando sente a sua necessidade,
que o oculto se revela, ele se amansa, porque ele agora precisa se moldar aos olhos de Deus. Ele veio porque ele viu em mim autoridade na disciplina. Mas quem estava com ele, olha o mistério, quem estava com ele, viu em mim a autoridade de Cristo. E nós precisamos, todos nós, intercessoras ou não intercessores, nós precisamos ter esse perfil. Precisamos mostrar quem somos em Cristo. Porque o diabo, ele não pode falar de nós. Aí ele vem todo manso, todo quieto. Professora, porque eu não estou em nenhuma equipe. Aí eu fiz assim, agora a conversa vai estar no meu domínio. Eu devolvi para ele. Eu fiz assim, meu filho, eu não me envolvo nas escolhas das equipes. Eu deixo à vontade, eu só digo o número total de alunos que tem que ter em cada equipe e vocês se arrumem, porque se der algum problema, a escolha foi de vocês. Se reporte ao líder e você resolve. Então, quer dizer que eu vou ficar sem nota? Eu digo, não, querido, você vai se reportar ao colega, ao líder, saber onde tem menos gente e você se encaixa. Não posso fazer sozinho, não. Eu digo, não, a instituição não permite, porque é atividade de grupo e é institucional. Ele ficou quieto. Não me disse mais nada, queria atrapalhar a aula prática, se amansou. O que eu quero dizer com isso, queridos? Quando a gente vai para uma batalha, a gente tem que estar na intercessão. Então, o Senhor, ontem à noite... Não, hoje é quinta, né? Ontem à noite, 10 horas da noite, velho. Ele estava lá, a atormentar a minha mente, mas o Senhor me deu vitória, porque eu apresentei a vida dele com amor para o Senhor. Porque ele tem uma necessidade, ele tem uma fragilidade, mas ele também precisa reconhecer que ele tem essa fragilidade, essa vaidade de querer aparecer, e ali não é o momento. Ele é muito inteligente, mas ele tem que mostrar a inteligência dele na prova e seguir o caminho dele. Amém? E nós precisamos couraça da justiça, escudo da fé, sandália do evangelho da paz, espada da verdade. Isso são armaduras para entrar em batalha espiritual. Senhor, que a minha mente seja a mente de Cristo com esse capacete da salvação. Eu ainda digo assim, Senhor, faz o sangue de Jesus aqui, coloca o capacete para não sair mais. Eu tenho esses mistérios assim com o Senhor, sabe? Então, as armaduras espirituais, elas nos preparam. Mulheres intercessoras, orem em Efésios, quando vocês estiverem na escala, Senhor, me reveste com as armaduras, porque o que o Senhor mostra, viu, queridas? Quando vocês estão na posição, o Senhor mostra o que está acontecendo aqui dentro, quem está e quem não está bem. Que aí você pode ir lá, um acolhimento, dar um abraço. Se a pessoa ela não está bem espiritualmente, você ali, com um abraço, você já intercede, coração e súplica. O Senhor mostra, mas para quem está na posição de servo, intercessor no Espírito. Isso é para vocês, meninas. Amém? Apesar das fragilidades da gente, as nossas vestes diante de Deus, elas precisam ser limpas. Não dá para intercessor se apresentar diante do Senhor sem vestes limpas. Vamos lá? Levítico 6, do 8 ao 13. Deixa eu tirar logo aqui. Levítico 6, do 8 ao 13, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. A gente vai até o 13. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã e sobre ela porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Levíticos 6, do 8 ao 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Efésios diz, meus amados, orando em todo tempo com orações, intercedendo em todo tempo com orações e súplicas.
Orações são mais prolongadas, súplicas, você, no pensamento, você lança a necessidade em palavras diante do Senhor. Esse fogo não pode se apagar. Eu já terminei a minha escala de intercessão. Estou indo para casa. Volta para casa intercedendo. Você aqui dentro, quando você vem para a escala, está na intercessão, você está numa batalha. Não só pela sua vida, mas por tudo que vai acontecer aqui e pelas pessoas que estão aqui. Já pararam para pensar que quando vem um não crente, a intercessão é tudo nessa hora? A intercessão é tudo nessa hora. É batalha espiritual, queridos. E se a gente não está preparada, a gente recebe retaliação. Não recebe na hora, mas recebe depois. Por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? Como você se preparou para vir para a intercessão? É batalha. Eu não estou metendo medo a ninguém, não, mas eu estou dizendo que interceder está numa conexão poderosa com o Senhor. Mas tem sacrifício. Holocausto aqui significa sacrifício. Será que no momento que a gente é chamado para interceder por alguém, a gente não vai sacrificar a nossa noite? Muito sono, muito cansada. Não pode ser mais cedo, não, missionária. Tem que ter sacrifício. Eu anotei aqui, Você tem que ter uma preparação espiritual. Você tem que ter domínio próprio. Domínio próprio, porque uma vez, eu já contei isso aqui, mas que todo mundo não ouviu, não. Isso eu ouvi numa pregação que o pastor estava dizendo. Uma vez eu fui para um culto, e aí no culto tinha o altar, o pessoal estava preparando o material para o som e tal, e aí o pessoal resolveu se juntar para louvar, para orar, antes de prestar o louvor ao Senhor. E aí na hora que está louvando, uma pessoa ficou lá endemoniada e tal, e aí um pastor disse assim, espera aí que eu vou fazer isso. E quando ele botou a mão na cabeça da pessoa para dizer, sai em nome de Jesus, ele tomou um choque. E aí ele fez assim, saia de mim também. Que domínio próprio é esse, queridos? Que visão é essa? E ele fez, saia de mim. Isso me marcou. Ou seja, uma pessoa chamada de pastor não estava na posição. Intercessor não é diferente. Intercessor tem que ter domínio próprio. E vocês precisam, meninas, saber quem vocês são. Vocês são preciosas para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando Ele chamou, vocês disseram sim. E quando vocês disseram sim, acredite, um monte de anjo bateu palma lá no céu. Que delícia, que delícia. Vamos ter pessoas para poder nos ajudar nessa luta espiritual. Não é fácil ser intercessor. Não é simplesmente receber o nome de intercessor para vocês estarem aqui há 15 anos glorificando o nome do Senhor e não enfrentar batalhas. Vocês precisam estar revestidas. Nossos pastores intercedem por vocês, mas vocês também vão interceder por vidas e vocês precisam se revestir. Vocês precisam jejuar pela sua vida no momento que você vem para aqui para fazer a intercessão. Porque no momento que você abrir a sua boca, você vai interceder com os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo colocado no seu coração para você verbalizar. Não precisa dizer nada, mas o Espírito vai botar você para chorar, 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 chorar. E isso é uma oração por alguém que o Senhor colocou no coração. Isso é mistério de Deus com você. Louvado seja Deus. Então a gente precisa ter preparação espiritual, domínio próprio e aí sacrificar. Senhor, me visita aqui, O salmista Davi disse assim, sonda-me e vê se há algum caminho mal. Meu filho, sondar e visitar. Pensa uma pessoa que vai lá fazer uma laparoscopia. Pega uma sonda, abre um negocinho aqui, uma fendazinha aqui, e vai fazer uma laparoscopia no fígado. Aí entra um cabozinho, e o negócio vai lá e vê a telazinha e tal. Vai ver se está tudo bem, se precisa tirar alguma coisa para fazer biópsia, lá. E depois tira aquele cabinho. É uma sonda, está visitando aquele órgão para ver se ele está em bom estado ou se ele precisa de alguns cuidados. Queridos, quando Davi disse, Senhor, sonda-me, me visita, Pai. Me visita porque eu preciso saber qual é o meu caminho mau. Entende, amadas? Então vocês precisam se colocar diante do Senhor e dizer assim, onde é que não está bom aqui hoje? O que foi que eu disse, Senhor? Eu preciso ir limpa porque eu vou para uma guerra e eu não quero envergonhar o nome do Senhor.
Jejuem quando vocês vierem para as intercessões, que vocês estiverem na escala. Não está na escala, intercessora? Venha jejuando também para você interceder pela sua coleguinha que está na escala. Nós precisamos nos unir em oração. Igreja forte, queridas, é a igreja que tem intercessão. Vocês são colunas espirituais que dão suporte àqueles ali, ó, que são os anjos da igreja que foram chamados para cuidar da gente. E vocês têm essa responsabilidade, porque vocês são preciosas do Senhor para esse chamado que é muito lindo, mas é muito laborioso também. Muito laborioso, é trabalhoso. Mas eu quero dizer para vocês que a conexão que vocês vão ter com o Senhor, muitos aqui não vão ter. Porque vocês vão atrair a presença de Deus de uma forma particular, de uma forma especial, de uma forma tremenda, de uma forma ultra mega power espiritual. Amém? A intercessão, ela, quando é adequada, nesse holocausto, nesse preparo, junto às cinzas que são agradáveis, que vão subir ao Senhor como cheiro de incenso suave. Amém? A intercessão não é culto de oração. O culto de oração é o momento que se prepara para que a intercessão aconteça. Não vamos confundir, queridos. Hoje eu estou lá na escala no culto de oração. Eu vou orar. Todo mundo pode orar. O culto de oração é o chamado para todos virem orar. Mas a intercessão é um momento particular em que você é levantado por uma causa, pelos projetos da casa do Senhor, por uma vida, por 2 vidas, por 3 vidas. Não sei o que o Senhor coloca no coração de vocês, intercessoras, mas o Senhor fala contigo nessa noite. Eu quero mostrar como eu quero que vocês intercedam, eu quero mostrar quais são as pessoas que eu quero que vocês olhem e fiquem ali no cantinho. Aí o Senhor disse assim, levante a mão, faz assim, nem olhe para a pessoa. O Senhor faz isso comigo. O Senhor diz assim, não olhe para a pessoa para não constranger. E eu lá assim. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele tem mistérios com a gente. E nesses mistérios você precisa se jogar. Porque ele funciona como simbólico, mas no mundo espiritual Deus está vendo e Ele está fazendo acontecer. E Ele vai manifestar a glória dEle diante daquilo que você se coloca na posição para fazer. Amém? A intercessão pode ser em grupo ou pode ser individual. Abre aí Atos 12, 5. Estou terminando. Aleluia. Atos 12, 5. Deixa eu beber uma aguinha aqui que o negócio está pegando. Uma outra coisa que o Senhor colocou no meu coração. Quando você intercede e o Senhor lhe mostra, não condene. Quando você intercede e o Senhor lhe mostra, não condene. Apenas faça o que Deus mandou. Interceda, apresente, porque a obra é dele, a obra não é nossa. Amém? Então, Atos 12, 5 diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quantas pessoas estão encarceradas aqui? Que estão presas no seu passado, que estão machucadas com coisas que viveram e não conseguem se libertar, que vêm para a igreja pedindo socorro, como o gadareno que pedia socorro e só Jesus, porque os discípulos não conseguiram, só Jesus conseguiu. Os intercessores aqui, ó, Pedro estava encarcerado. Estava preso, 16 soldados, tudo dentro da cela, e ele ainda, ó, encarceradinho. O que foi que aconteceu com a intercessão do povo, dos irmãos, dos santos? As portas se abriram automaticamente. Gente, entra no Espírito. Pedro, ele estava encarcerado, ele estava preso em cadeias. E estava rodeado de inimigo, tudo prendendo ele ali. E quando a igreja do lado de fora estava intercedendo pela vida de Pedro, as cadeias, elas foram abertas automaticamente. Os inimigos, eles foram colocados num sono profundo. E Pedro, o anjo tocou no ombro de Pedro e disse, saia. E foi até a porta da prisão, lá a última porta, e disse, agora vá. Então, a intercessão em grupo, ela tem um poder fenomenal. Ninguém precisa botar no jornal.
Ninguém precisa dizer nada, mas só precisamos estar na posição. Então, quando a igreja convocar para a oração, quando a igreja convidar para o culto de oração, vocês vão estar orando de forma individual, pessoal, mas vocês também vão estar orando por aqueles que necessitam, porque tem pessoas que necessitam, queridos, e não tem força para orar. E não tem força para se mover, não tem força nem para chorar na presença de Deus e dizer assim, eu preciso de ajuda, Jesus. Mas quando o Senhor revela os intercessores, Ele enxerga, Ele se compadece com o amor de Jesus, Ele se levanta, Ele clama, aquele que clama, porque foi o tema, não foi o tema, a bandeira que vocês deram. Clama a mim, responder-te-ei, e revelarei coisas que estão escondidas, ocultas, que tu não sabes. Então a gente precisa clamar ao Senhor, e em todo tempo, queridos, Efésios está dizendo, orando e em súplicas em todo tempo, é de manhã, de tarde, de noite, acorde agradecendo, interceda por quem precisa interceder, agradeça pelo que você viveu ali naquela hora, agradeça porque o aluno não perturbou a sala de aula, agradeça porque ele se acalmou, agradeça porque o rapaz da moto, ele ficou bem, ele não sofreu danos maiores, agradeça porque você ouviu a voz de Deus, intercedeu por aquela vida, agradece, porque o intercessor também ele precisa ser grato, porque é um trabalho lindo de vocês. Árduo, mas ele é muito lindo e é um trabalho que agrada muito o coração de Deus. E para a gente finalizar, Mateus 26, do 36 ao 46. Oh, eu tirei o Mateus, mas eu pego o Mateus de novo aqui. Vem cá, Mateus. Mateus 26, cá no início. Aqui, eu não te desmarquei não, está aqui. Mateus 26, do 36 ao 46. Dê um sorriso para a intercessora que está do seu lado, de um lado para o outro, dê um sorriso. Diga assim, não desanime. Diga de novo para ela, mulher, não desanime. Isso aí, com autoridade. Mateus 26, 36 até o 46 diz assim. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo, orar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne tem que ser fraca, queridos, para dar lugar à oração. Porque quando a carne ela gosta de ser forte, ela vai se sobrepor ao espírito. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, minha carne é fraca, por isso que eu estou desse jeito. Nada disso, sua carne está sendo bem fortinha para fazer o que você está fazendo. Entende? A gente precisa ser forte no espírito, para que a carne ela seja abatida, literalmente abatida. E indo a segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando achou outra vez adormecido, porque os seus olhos já estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Diga, orar pela terceira vez. Agora diga assim, dizendo as mesmas palavras. Jesus, ele orou 3 vezes dizendo as mesmas palavras. Vocês estão percebendo, queridos? Não é pelo que o que você botou na sua cabeça, mas o que o Espírito está mandando você repetir. Se o Espírito está dizendo, se o Espírito está falando no seu coração, bradando no seu coração, Senhor, eu preciso que nessa noite o Senhor vá lá e visite de novo a pessoa. Aí na próxima noite da campanha de oração, Senhor, vai lá e visita de novo, Senhor. Abraça, Pai. Acolhe, Pai.
Colhe as lágrimas, Senhor. Acampa agora os teus anjos ao redor para dar lugar ao Espírito Santo. Aleluia. Repete as palavras, mas elas vêm da parte do Senhor. Amém? E seja grato porque você está tendo essa oportunidade de ser um intercessor na casa do Senhor. Mas você precisa se preparar. Se coloquem as intercessoras de pé. Pastora, pode vir para cá, em nome de Jesus? Pode ficar, a Barbinha pode ficar. Eu deixo minha pequenininha ficar assim. Meninas, para interceder, vocês hoje vão sair daqui com o seguinte pensamento. Eu preciso jejuar pela minha vida, no dia que eu tiver, pelo menos no dia que eu estiver na escala. Eu preciso pedir ao Espírito Santo para sondar o meu coração, me visitar, dói a poca chuí da minha alma, para saber se tem algo que eu preciso apresentar ao Senhor, me arrepender, confessar, para vir a minha intercessão subir ao céu. E eu tenho que fazer o sacrifício. Ah, pastor, hoje eu não posso não, pastor, o negócio está pegando aqui. Às vezes, queridos, o negócio está pegando, mas quando você vem, não está pegando em você, você vem na posição, lá resolve. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. E eu quero fazer um convite aos homens dessa igreja, homens mais maduros e homens jovens também. Se você tem esse chamado, se você é incomodado, eu nunca gosto de dizer, foi uma falha minha que eu não gosto de dizer, Deus não incomoda, Deus inquieta. Quem incomoda é o diabo. Quando você foi inquietado pelo Espírito Santo de Deus para ficar acordado. Uma vez eu ouvi uma pregação interessante que o servo foi para o pastor e disse assim: pastor, eu não consigo dormir, estou agora perdendo noite. E Deus falou com o pastor dizendo que era para poder, quando ele acordasse 3 horas da manhã, era para ele orar. Aí o pastor fez assim: você acorda às 3 horas da manhã? Como é que o senhor sabe? E o que Deus fala com você? Ele disse para eu orar. E o que você faz? Eu não vou orar não, pastor, porque se não é hora de orar. Entende? Então, se você, varão, aqui nessa noite, você é inquietado pelo Espírito de Deus para acordar, é para orar, venha fazer parte dessa linha de frente, dessa linha de batalha, porque você também tem chamado de intercessor. Isso não é só atributo da mulher. A gente às vezes acha que é só na mulher, né? Mas é um atributo do Senhor, porque Jesus intercede por nós. Jesus, o Senhor, Ele intercede por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Pastora Rose. Aleluias. Amém? Amém. Carol, vem cá, Gê. Vamos louvar? A igreja conhece. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.